Então, meus amores, vamos falar um pouquinho, muito menos do que você gostaria de escutar, mas aí você vem para cá e escuta bastante. Vamos falar sobre linguagens, mais especificamente sobre, vamos usar uma nomenclatura mais antiga, sobre português. Olha só, nosso material, vou começar pelo material, é super completo. Porque diz, prepara só para o Enem. Não, amor. Prepara para o Enem e para todos os outros vestibulares tradicionais, seja ele um vestibular estadual ou fora do estado. Por exemplo, insistimos muito nas questões de interpretação e compreensão textual, porque afinal de contas, isso não é exclusividade do Enem. Aliás, não é exclusividade tampouco da prova de linguagens. O que é um enunciado, senão um pequeno texto que devemos compreender é um comando. O que é que eu tenho de fazer ali? Então, isso insistimos muito, reparando, por exemplo, qual é a palavra que me brifa, qual é a palavra que me põe no caminho para eu resolver uma questão de qualquer área. Trabalhamos, insistimos muito na compreensão, todos os vestibulares, e o Enem também, tem várias questões de compreensão. Aliás, no Enem, a maioria das questões recaem sobre a compreensão de texto, e especificamente na prova de linguagens. E a questão gramatical, então a gente não insiste muito, visto que no Enem você deve... mas eu li a listagem de gramática, Tereza, e não tinha tanta questão gramatical. Eu vi as provas, eu tenho acompanhado. Pois então, de um modo geral, vamos falar mais um pouquinho de Enem, de um modo geral, a questão de gramática está embutida, bem escondidinha. Quando eu consigo compreender aquele enunciado e aquele texto e me dou conta de que sim, tem uma questão de gramática bem específica, subliminar ali, nossa, vai rapidinho. Me lembro de uma questão, só para exemplificar para vocês, que era de acentuação. Mas não perguntavam regra de acentuação. Perguntavam primeiro qual era a pronúncia daquela palavra. Ela, como estava sem acento, podia ser tanto papalha como papalia. E eles perguntavam, a gente pode botar um acento nesse li? A gente ia responder que não. Por quê? Me lembrei das questões gramaticais, me lembrei das regras de acentuação. E se fosse papalha a pronúncia, deveríamos acentuar no segundo pá? Sim, porque me lembro de que paroxítonas terminadas em ditongo crescente são acentuadas. Tudo isso será trabalhado, desde questões mais, não diria fáceis, mas mais básicas, ortográficas, como a própria acentuação, dígrafos. Este ano, por exemplo, no vestibular da URGS, para citar apenas um deles, foram exigidos detalhes gramaticais como pluralização, plural em metafonia, que é aquele assim, o osso, os ossos, questões de fonética também, tudo isso nós trabalhamos em profundidade. No Enem cai de maneira transversa e nos vestibulares tradicionais a solicitação costuma ser bem específica. Tudo isso é trabalhado em sala de aula em profundidade, desde a acentuação, que, olha, em última instância memorizamos, até a pontuação, e não trabalhamos apenas as regras de pontuação de maneira descosida, trabalhamos no texto, produzido por você e apresentado em sala de aula. E por falar em texto, vamos falar da nossa amada redação. Todos nós sabemos que a redação é determinante em qualquer concurso, valendo muitas vezes a metade da nossa nota. No Enem, por exemplo, temos certeza absoluta de um score na redação. Eu sei que ali eu posso tirar 1000. Depende exclusivamente de mim. Já nas outras áreas, há toda aquela questão da TRI, que é bastante complexa, e que vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E por falar em redação, como é que nós trabalhamos aqui? Semanalmente, encaminhamos uma proposta de redação. As propostas de redação estão no nosso livro. E para simular de maneira assim, muito próxima da realidade o que ocorre conosco no Enem, temos à nossa disposição uma plataforma, a Redação Online. Redação Online são corretores, que não eu, formada por uma equipe de corretores, pessoas gabaritadas para isso, e semanalmente
eu e nossos colegas, há outros colegas também que trabalham em língua portuguesa e redação, encaminham, discutindo com você determinada proposta, você escreve, faz o scanner ou tira uma foto, posta na plataforma, ou seja, você escreve quando você quiser, a hora em que você quiser. Toda semana, sim, né? Porque é treinamento. Você posta a hora que você quiser, acorda lá às 2 da manhã com a fominha, você prepara um lanchinho e vai lá e posta a redação. Conta 6 dias úteis e essa redação volta para o seu e-mail corrigida com observações. Os deslizes que cometemos ao longo do texto marcados em vermelhinho, passando o mouse por cima, abre, ali está o errinho, como eu devo consertá-lo. E são 5 as competências, não é verdade? Competência 1, domínio da língua. Competência 2, compreensão da proposta e obediência à tipologia, que no nosso caso é dissertativo-argumentativa. Competência 3, a seleção de argumentos que faço para trazer para esse meu texto a fim de embasar e para dar suporte à minha tese. Competência 4, as articulações. E a competência 5, a interferência, que é tão solicitada. Aliás, que é o grande diferencial entre Enem e vestibulares tradicionais. Mas eu costumo dizer, porque é fato, que quando estamos preparados para produzir uma redação solicitada pelo Enem, estamos preparados para produzir qualquer redação solicitada em qualquer concurso, porque a única diferença é que no Enem se exige uma interferência de cunho social, ao passo que nas outras não, mas eu posso oferecê-la desde que eu problematize. É sempre tão mais fácil problematizar. Olha só como é que a gente trabalha. Rapidinho, um queijinho. Olha só. Dada uma proposta qualquer, vamos direto para o tema. O tema, geralmente, independentemente da banca, independentemente do concurso, ele está em negrito. Extraímos deste tema a palavra mais abrangente, ou seja, o assunto. O assunto não é o tema ainda. O assunto é a rua que eu devo percorrer. Então vamos pensar num tema, não do ano passado, mas vamos pensar sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Infelizmente ainda é um tema muito preocupante. Ora, qual seria a palavra mais abrangente? Violência. Bom, eu já sei que rua eu devo, tá lá no meu Google Maps, que rua que eu vou pegar. A rua da violência. Nossa, quer dizer, não, é só o assunto. Depois, estou fazendo um planejamento, eu vou copiar o tema. Sim, você não vai copiar na sua redação, mas aqui é só para a gente se apropriar. Eu costumo dizer que vem por aqui, assim, entra, tuf, vai lá para a cabeça. A gente se apropria, não corre o risco de uma fuga. Então, a persistência da violência contra a mulher. Se fosse o do ano passado, poderíamos escolher como a palavra do assunto surdos. E o nosso tema, a preparação, enfim, a formação educacional dos surdos no Brasil. Aí, imediatamente, turminha, mas olha, de imediato, porque se trata de uma redação dissertativa, argumentativa, eu coloco aqui a minha opinião, a minha tese, que se resume, visto que se trata de um rascunho, um planejamento, mais ou menos nisso aqui, ó. O que eu penso sobre isso. Então, estou pensando, ó, isso aqui é um balão de pensamento. Ó, pensei. Não precisa escrever tudo, são palavras soltas. Lembra de fazer assim, sabe, uma tempestade de ideias. Depois, imediatamente após, nesse nosso planejamento, eu problematizo. Qual é o problema que eu encontro aqui? É a própria violência.
Eu não preciso ficar pensando nesta situação qual o problema. Mas vamos pegar um outro tema também recente, deste ano ainda, que era uma discussão acerca da falta de uma... E no Brasil somos órfãos, não temos um pai. E por isso a nossa situação sociopolítica, econômica é tão... dessa maneira que todos nós sabemos. É tão improvável. E aí, qual é o problema? Mas aí nos pediam, você concorda com essa afirmação de que seria necessário que tivéssemos um pai para nos orientar? Há exemplo de tantos outros países que têm essa figura, mesmo que simbólica, ou não, não precisamos de um pai. Ou ainda, eu posso concordar parcialmente. Então, se você quiser, você pode problematizar. Por exemplo, se eu fosse escrever, eu diria que não precisamos de um pai, precisamos de administradores que, de fato, cumpram o seu papel. Que a questão da paternidade ficaria ainda nessa área de compadrio, ou seja, é meu pai, então eu posso mais ou menos fazer tudo o que eu quiser, que ele vai passar a mão pela minha cabeça, em última instância vai me dar beijinho. Problematizei. Quando eu acabo de fazer isso aqui, meus amores, eu tenho a minha introdução pronta. Prontinha a minha introdução. Ora, a introdução funciona como um índice. Mais ou menos 5 linhas, tá? Tomando-se uma redação de 30 linhas, tendo por base. Ora, a introdução é um índice. Eu prometo para o meu leitor, vou falar sobre isso aqui. Tá, e o resto, Tereza, porque até aí mais ou menos eu vou. Como é que eu faço? Quer ver como ficou fácil agora? O assunto e o tema vão se transformar no primeiro período, a frasona, que vai da letra maiúscula até o ponto, no primeiro período da minha introdução. A minha opinião se transformará no segundo, por que eu pulei o segundo? No segundo período da minha introdução. E esse probleminha aqui, que nem era um probleminha nessa situação, no terceiro período. Tá, e de que isso me adiantou? Para não descansar, tá? Me adiantou assim, ó. O primeiro período se transformará no segundo parágrafo do meu texto. Vou expor o tema e expor o assunto. Mais ou menos 10 linhas. O segundo período se transformará no terceiro parágrafo do meu texto. Mais ou menos 10 linhas novamente. E esse terceiro período se transformará na minha conclusão. Mais ou menos 5 linhas. Ora, se aqui eu tenho problema, eu tenho de apresentar a interferência. Meus amores, este é apenas um dos modelos, esta é apenas uma das formas de desenvolvermos um texto, uma proposta, um tema. E a forma mais básica. É claro que avançamos muito nesse sentido ao longo do ano. Vem para cá ver o resto conosco. Beijo.